Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Consumidor será indenizado por frustração com piscina defeituosa nunca usufruída. Mais informações com a repórter Gabriela Halpin. A terceira Câmara Civil do TJ confirmou decisão que condenou solidariamente fabricante e vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 9.800 a consumidor que adquiriu piscina com rachaduras. Segundo o autor, no dia seguinte à instalação, a piscina vazou e foram verificadas diversas rachaduras que impossibilitaram sua utilização. A partir de então, várias tentativas de conserto foram realizadas pela empresa vendedora, todas sem sucesso, o que obrigou o consumidor a adquirir outra piscina de fabricante diverso e promover ação para se ver ressarcido dos prejuízos. O fabricante, em sua defesa, argumentou que entregou o produto em perfeitas condições de uso para a empresa vendedora e que cabe a essa a responsabilidade por defeitos oriundos do transporte ou instalação. A empresa que realizou a venda não apresentou defesa nos autos, apesar de devidamente citada. O desembargador Saul Esteio, relator da matéria, não acolheu os argumentos da primeira ré. Para ele, o fato de haver outra piscina instalada no local corrobora a existência de defeitos da piscina anterior, pois trata-se de produto durável de alto custo. O caso foi registrado em comarca do litoral norte do estado. A decisão foi unânime. Empresa de telefonia é condenada ao negativar cliente sem justa causa por 4 vezes. Detalhes com o repórter Diego Souza. Uma consumidora que teve seu nome inscrito de forma indevida por 4 vezes no cadastro de maus pagadores será indenizada em R$ 15 mil pela empresa de telefonia responsável pelos sucessivos equívocos. A decisão foi confirmada pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A autora relatou que adquiriu um chip pré-fixo habilitado apenas na função de internet para uso em tablet, mas o serviço nunca funcionou adequadamente. Sustenta que buscou solução ou cancelamento por diversas vezes, mas os atendentes tentavam contornar a situação, oferecendo-lhe compensações. A mulher garante que ligava quase diariamente para a empresa com o objetivo de cancelar o serviço. Quando imaginou finalmente ter conseguido, passou a receber mensagens e ligações de cobrança da ré, mesmo com informação sobre o seu pleito de cancelamento. As cobranças não cessaram. Em recurso, a empresa sustentou a inexistência do dever de indenizar por se tratar o caso de um mero dissabor. Entretanto, não trouxe qualquer prova acerca da validade do contrato capaz de justificar a cobrança dos valores apontados, segundo registrou o desembargador André Luiz da Col, relator da matéria. Ele considerou ter havido excesso inaceitável na conduta da empresa. A votação foi unânime. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, renovou os convênios com as universidades UNOESC, em Chapecó e Joaçaba, FURB em Blumenau e Univale Itajaí e prorrogou os editais para ingresso nos módulos 1 e 2 do curso de preparação para a magistratura, que são ofertados nas respectivas cidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de julho. Na capital, as matrículas estão abertas até o dia 24 de julho. Com aulas presenciais, o módulo 1 consolida os conhecimentos teóricos essenciais para a prova preambular do concurso da magistratura com a opção de pós-graduação em Direito Público. Já o módulo 2, também presencial, contempla conteúdos de caráter técnico e prático e de formação humanística, com a opção de pós-graduação em Direito Aplicado. Desde o ano passado, quando celebrou o seu 30º aniversário, a ESMESC está com uma nova matriz curricular que visa aprimorar a preparação para o ingresso na carreira da magistratura, num ambiente de aprendizagem de excelência em promoção de estudos jurídicos. Os editais e mais informações estão disponíveis no site da ESMESC no endereço www.esmesc.com.br.
condenado dono de cão que agrediu o síndico após ser advertido por questão de higiene. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A 5ª Câmara Civil do TJ confirmou decisão da comarca da capital que condenou o condômino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7 mil a síndico agredido fisicamente com socos e chutes quando advertiu o morador pela 3ª vez consecutiva sobre a circulação com o cachorro sem precauções de higiene e segurança nas dependências do edifício. O autor da ação afirma que contava à época dos fatos 66 anos de idade, enquanto seu vizinho, o oponente, tinha 39 anos e maior porte físico. Informou ainda que ficou desacordado em virtude dos inúmeros golpes recebidos, alguns deles desferidos inclusive quando já estava no chão. Não teve como esboçar, afirma, qualquer tipo de defesa. Por sua vez, o réu, em sua contestação, não negou a agressão, porém disse ter agido em legítima defesa. Contou que só agrediu o síndico após ser ofendido com palavras de baixo calão e também ter sido alvo de socos e pontapés. Para a desembargadora Cláudia Lambert de Faria, relatora da matéria, é inviável reconhecer que a conduta do proprietário do cachorro se deu em legítima defesa. Isso porque, explica, o síndico juntou aos autos boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e fotos que comprovam suas alegações, enquanto o apelante não produziu nenhuma prova em relação à tese de legítima defesa. A Câmara, em decisão unânime, apenas considerou prudente a redução da indenização de R$10 mil para R$7 mil. Dentista que triplicou intervenções em paciente terá de ressarci-la por sofrimento. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que manteve a obrigação de um cirurgião dentista em indenizar paciente por danos morais e materiais fixados em R$24 mil, após submetê-la a 3 cirurgias quando uma só resolveria o problema. A mulher, portadora de discrepância maxilomandibular, procurou a clínica do réu em cidade do interior de São Paulo por indicação de outra profissional da área. Ele teria garantido sucesso total na reparação com uma única cirurgia e apresentou orçamento de avanço do maxilar, impactação esquerda de maxilar e correção da mandíbula, incluída a colocação de placas e parafusos. Ocorre que a correção da mandíbula não foi feita e tornou-se necessária uma segunda cirurgia, também sem sucesso. O profissional, na ocasião, acreditou o insucesso ao fato da paciente ter o rosto torto. Porém, ao persistirem as dores e o inchaço, propôs uma 3ª operação para retirar a placa. Em apelação, o dentista afirmou que a perícia indicou que todos os procedimentos realizados foram corretos e trouxeram resultados satisfatórios. A Câmara reconheceu que o resultado alcançado foi satisfatório, porém, manteve a condenação por entender que ficou claro que a conduta do apelante não foi apropriada, portanto, suscetível de responsabilização. Para os jogadores, o dentista poderia ter resolvido o problema da paciente já na primeira intervenção, tanto que na oportunidade cobrou por todo o tratamento necessário, inclusive o material cirúrgico utilizado. A decisão foi unânime. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão na manhã desta quinta-feira, confirmou a condenação do ex-soldado Luiz Paulo Mota Brentano pelo assassinato do surfista Ricardo dos Santos, o Ricardinho, em crime registrado na manhã do dia 19 de janeiro de 2015, na guarda do Imbaú, município de Palhoça, na Grande Florianópolis. O desembargador Rodrigo Colasso, relator da apelação interposta pela defesa do ex-militar, rejeitou boa parte dos argumentos que buscavam principalmente anular o julgamento realizado por júri popular em dezembro do ano passado. Seu voto, acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, promoveu, contudo, pequena adequação na dosimetria da pena. Ela passou de 22 anos de reclusão em regime fechado e 8 meses de detenção em regime semiaberto para 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 7 meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto. Foram mantidas ainda multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 4 meses. Por fim, confirmada a condenação por
órgão colegiado em segundo grau de jurisdição, a Câmara determinou que Brentano, hoje recolhido a um quartel da Polícia Militar, seja transferido para estabelecimento do sistema prisional catarinense. A decisão foi unânime. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com um assessor especial da Diretoria-Geral Administrativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, André Gavazini, sobre o tema de sua dissertação de mestrado, Avaliação de Desempenho do Judiciário. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. André, quais foram as principais deficiências verificadas no processo de avaliação? Na realidade, o objeto do meu estudo foi mais especificamente, ainda que eu passasse pelos conceitos de avaliação de desempenho, então foi focado nos servidores. Então, é uma área muito complexa para se avaliar, né? Avaliar pessoas depende de diversos itens. Na avaliação específica aqui do tribunal, quando a gente começou a fazer uma contextualização do serviço, a gente entendeu como as áreas mais críticas, a amplitude dessa avaliação, serem pessoas diferentes, cargos diversos, objetivos hierárquicos diferentes, cada um focando num ponto específico e nem sempre eles se correlacionando. De outro ponto, alguns itens da própria formatação da avaliação de desempenho, por exemplo, a forma de mensuração que se utilizava, os critérios avaliativos para se concluir essa avaliação, são alguns dos pontos mais críticos da avaliação de desempenho dos servidores em si. Mas como foi feita essa avaliação? A avaliação, na realidade, ela acontece regularmente, né? Ela tem dois enfoques, uma avaliação de desempenho ligada ao estágio probatório, quando o nosso servidor é aprovado em concurso, ele ingressa, então ele começa a ser avaliado para ser tornado estável. Essa avaliação tem alguns itens, iniciativa, produtividade, comportamento, que vão sendo analisados semestralmente, periodicamente, até se concluir essa etapa dele se tornar estável ou não. A partir desse momento, estabilizado, a gente começa com uma avaliação de desempenho propriamente dita, com itens parecidos e semelhantes e com consequências diferentes. E essas consequências, quais seriam essas melhorias que deveriam ser feitas, enfim? No estágio probatório, a principal consequência é ele se tornar estável e continuar como servidor, ou se ele não for aprovado no estágio probatório, ele é demitido, ele é exonerado. Porque tem-se, né, essa questão de passou em concurso público, tocou estabilidade financeira, então hoje não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. A gente tem colocado, infelizmente, né, o que acontece, a gente seleciona e acaba tendo que colocar a gente para fora. Isso é uma realidade triste, em relação a gente ter selecionado mal alguém e colocar ele para fora. Mas tem a parte boa, que é a gente só tem mantido servidores, funcionários que são comprometidos e que têm entregue pelo que tem entregado em trabalho o que está recebendo em benefício, em salário. A gente pode elencar os pontos negativos que levam a essa demissão? Tem uma... Não sei se tem um padrão. Não, na realidade não tem. A gente tem aqui esses formulários e o que acontece? Muito se compara aí a avaliação de desempenho na atividade privada, na iniciativa privada, com a iniciativa pública. O que acontece? Na doutrina, na administração, o que acontece? A administração vem evoluindo, né? Chegou em determinado momento que eles chamam, num movimento chamado de gerencialismo, ou New Public Administration, que se traz exatamente todas aquelas ferramentas, aquele cabedal de oportunidades que se utiliza na administração privada para a administração pública. Mas a administração pública tem um viés um pouco diferente. Primeiro, que tudo que se vai utilizar na administração pública tem que estar previsto em lei, né? Já na administração privada, não. A administração privada tem muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para fazer todas essas modificações. Então, esse é um dos pontos que entrava às vezes, essa aplicação direta, né? Muitos falam assim, a iniciativa privada é muito eficiente comparado com a administração pública. A administração pública também é eficiente, só que ela tem determinados requisitos e determinados procedimentos que não podem simplesmente ser ignorados. Por isso que, às vezes, ela
vamos dizer assim, demora um pouco mais para chegar no mesmo fim que a administração privada. A finalidade da administração pública também é diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, a regra geral, é lucro. A administração pública não. A administração pública tem todo um bem, tem a população. Pegando o exemplo do Tribunal de Justiça aqui, que ele usa para avaliação de desempenho a ferramenta do BSC. O que acontece? A gente tem um planejamento estratégico que é construído com diversas orientações e a gente vai implementando todo esse planejamento. E quando a gente faz a avaliação, a gente faz ela pelo olhar de diversos pontos. Por exemplo, o dos magistrados, o dos servidores, o dos advogados, o dos clientes. Focando nos clientes, que acabam sendo os destinatários principais da nossa atividade, há um senso comum de reclamar da velocidade, ou que o Tribunal de Justiça, ou que a Justiça é lenta. Na realidade, a Justiça não é lenta. Só que o procedimento todo que a gente tem em número de processos, em número de procedimentos, recursos, é bastante grande. E os advogados, que são outros atores nessa nossa avaliação, utilizam de tudo que eles tiverem à sua mão para chegar mais próximo do seu objetivo ou retardar um prejuízo para o seu cliente. Então, tem que sempre ser cauteloso nessas avaliações para a gente não cometer nenhum abuso ou algum equívoco em relação a isso. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.